Olá, Davi. Eu falo de Brasília, Distrito Federal. Hoje eu quero deixar o meu relato. Eu prefiro não me identificar. Bem, eu fui levado para a instituição Igreja Universal ainda quando criança de colo, pelo meu pai. E foi ali onde começou o meu tormento, em 1993. Logo eu fui consagrado por um pastor na lendária Igreja do Conic, que é um local que fica no centro de Brasília, muito conhecida aqui em Brasília, aliás, porque a Igreja Universal, aqui no Distrito Federal, começou justamente por lá. Quem iniciou o trabalho foi o falecido bispo Renato Maduro. Ainda quando criança, eu fui destaque na EBI, pois eu era uma criança muito educada e comportada. Eu cresci na instituição Igreja Universal. Tudo era lindo e maravilhoso. Claro, dentro do que era possível perceber, pois eles realmente não mostravam o lado obscuro da instituição universal. Eu fui crescendo e percebendo as coisas. Meu pai, um empresário só de nome, pois sempre viveu na miséria, uma pessoa extremamente fanática, dentro da instituição universal. Ele é o tipo de cara que ninguém pode falar mal da igreja ou do Edir Macedo perto dele, pois se falar já é motivo de repreensão, briga e raiva. Ainda como criança, eu não tenho nenhuma recordação de brincar com meu pai, jogar uma bola ou coisas do tipo, pois seu tempo era apenas para trabalho e para a instituição universal do Macedão. Cresci um pouco, mas ainda era uma criança. Foi quando eu vi o meu pai perder o carro, por não ter dinheiro para pagar os débitos do veículo. Mas como ele poderia ter algum dinheiro dando tanto dinheiro para a Igreja Universal? Acho que fica até um pouco óbvio que o dinheiro não iria sobrar. Ele realmente dava muito dinheiro para a Igreja Universal. Apesar dele viver na igreja, sempre tratou minha mãe super mal. Chegou a dar um murro no ouvido dela numa época. Eu me lembro nessa época que eu até dormia junto com ela, porque ela tinha medo dele, ele vivia falando, ele era muito agressivo. E, enfim, ele ameaçava ela. E teve um dia que, mesmo eu estando do lado dela, ele chegou a dar um murro no ouvido dela. Bem, a violência foi tão grande que ela ficou sem ouvir por uns 3 dias. Foi tudo na minha frente. Eu estava com ela, eu dormia com ela nessa época. Eu tinha apenas uns 10 anos. Não pude fazer nada para proteger minha mãe. A gente vivia um inferno. Como minha mãe não aguentava mais aquela situação, pois meu pai era praticamente sempre ausente por causa do trabalho da igreja, e seu tempo livre ele ia para a igreja. Só ia em casa para dormir praticamente. E ninguém podia falar nada, porque se falasse ele já estourava, ficava super nervoso. Enfim, quando eu estava com 12 anos, ela decidiu separar dele, pois já não aguentava mais. Contudo, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, mesmo ainda nos tempos de alienação causados pela Igreja Universal. Minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Eu fui crescendo e já era um jovem, ali mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos, logo no meu primeiro namoro, eu, eu levei minha namorada para a instituição universal, porque eu nunca tinha saído daquele lugar, né, da igreja, e eu acreditava que era o mais adequado a fazer. Em minha iminente vontade de ajudar o próximo, e com tamanha pureza que eu tinha no meu coração, eu decidi entrar para o evangelismo. E eu entrei para o evangelismo e decidi levar minha namorada junto. A gente namorou por cerca de 3 anos. E como não tínhamos nenhuma relação, pois não queríamos pecar, teve um dia que eu acabei não resistindo e, enfim, me masturbei e fiquei horrorizado, porque eu fiquei com a culpa muito grande. Então eu fui pedir ajuda para um pastor chamado Wagner, que eu me lembro desse pastor até hoje, o qual, ao invés de ajudar, ele disse que eu era um safado, um sem vergonha, que não valia nada. E daquele dia em diante, toda reunião que ele fazia, quando eu estava presente, ele ficava jogando indiretas para mim. Muitos começaram a falar que eu devia casar logo, pois como eu era um homem de Deus, né, como eles gostam de falar, não poderia ficar namorando e correr o risco de cair no pecado da carne.
A alienação é tão grande que não obedeci à minha mãe, que foi extremamente contra esse casamento aos 18 anos, e tampouco a minha namorada obedeceu à mãe dela. Ela tinha a mesma idade que eu, 18 anos também, e a mãe dela foi super contra. Então, logo aos 18 anos, a gente acabou casando, de uma forma muito precoce, sem uma estrutura. Ela era também evangelista ao meu lado, né? Então nós éramos dois jovens com os corações muito puros e, como eles diziam, eles gostam de falar isso, né? Nós tínhamos muito caldo para dar. Eles adoram falar isso para os jovens, né? Quem não conhece, né? Acaba caindo. Foi aí que minha vida começou a virar um inferno dentro da instituição universal. Com muito esforço eu consegui concluir o ensino médio e, por estudar muito, trabalhava apenas aos sábados no salão da minha mãe. Ela tinha um salão, né? E como eu sabia fazer os serviços, eu trabalhava lá aos sábados. Em contrapartida, eu estudava inglês pela manhã e fazia curso técnico em administração de empresas durante a tarde. Já durante a noite, eu ia para a igreja, inclusive todas as noites. E nos domingos, eu costumava chegar às 6 horas da manhã e ir embora após a última reunião do dia. Muitas vezes a gente nem almoçava, nem eu nem ela. A gente chegava no domingo às 6 da manhã, ajudava a abrir a igreja, recebia o pessoal, ajudava nos preparativos da reunião. Muitas das vezes acabava a reunião, a gente pegava jornal, ia entregar. Quando era mais tarde, a gente interagia ali com o pessoal do grupo jovem. Quando dava de tarde, a gente ia para a rua junto com o pessoal do evangelismo, né? E à noite a gente assistia a última reunião. Muitas das vezes a gente ajudava a limpar a igreja no final da última reunião e ia voltar para casa lá para 9 da noite. Enfim, sendo que segunda-feira eu tinha aula cedo, né? Realmente uma vida de escravidão, né? Mas para a gente fazer uma análise, a religião ela acaba cegando as pessoas, a gente fica sem nenhum senso crítico, e ainda mais na juventude, que a personalidade ainda não está formada, e a gente acaba se deixando enganar por muita facilidade. A fragilidade de um jovem ela é muito grande em relação a isso. Nessa época eles já tinham conseguido colocar alguns traumas em mim. Na minha cabeça tudo era o diabo. Eu achava que o diabo queria me matar o tempo todo. Eu não conseguia ter paz. Quando ia para o curso técnico, eu fazia curso técnico em administração de empresas, eu tinha medo de ser atropelado e morrer. E, enfim, toda aquela paranoia que eles colocam na cabeça das pessoas, né? Medo de ir para o inferno. Então, assim, eu vivia atormentado. Eu não me misturava com ninguém, porque, no meu entendimento, todos eram do diabo e eu não podia me contaminar com eles. Até mesmo quando tinham algumas festas na minha família, eu evitava, pois todos para mim eram do diabo. Todos que não frequentavam a instituição do Edir Macedo, que é a Igreja Universal, né? Dizem que é uma igreja, mas não passa de uma empresa. Eram do diabo. Foi nessa época que eu desenvolvi síndrome do pânico e vivia de uma forma extremamente degradante. A síndrome do pânico ela caminhou para uma depressão, ela foi evoluindo, porque cada dia que passava eu ficava mais naquela neura daquele sistema que eles iam colocando na minha cabeça. Então, enfim, ela culminou para uma depressão, acompanhada de insônia. E olha só, eu tinha apenas 19 anos e já vivia todo esse inferno na minha vida. Mas a lavagem cerebral que eles fazem é tão grande que, no meu modo de pensar, tudo isso que estava acontecendo era porque eu devia fazer mais para Deus e buscar mais na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, né? A igreja do Edir Macedo. A verdade é que eu me tornava uma pessoa insuportável e mentalmente doente, mas eu levei bastante tempo para perceber isso. Nessa época, que foi em meados de 2013, mais ou menos, eu até poderia viver de uma forma mais tranquila. Eu não tinha praticamente dívidas e o que eu ganhava, apesar de ser pouco, mas era suficiente para eu viver tranquilo. Mas aí eu já entrei num outro problema, porque foi justamente nessa época que eu comecei a dar tudo para a Universal. Tudo que eu ganhava eu dava para a instituição do Edir Macedo.
E justo nessa época eles estavam construindo o Templo de Salomão e os pastores pediam muito, eles pediam além do que eles pedem hoje, porque eles precisavam de muito mais dinheiro para construir o templo. A gente já sabe que a finalidade deles pedirem tanto dinheiro é justamente para crescer financeiramente, porque eles não têm nenhum compromisso com as pessoas. Eu cheguei na época a dar um celular, eu cheguei a dar o meu melhor tênis no bazar da igreja, eu mandei dinheiro para o templo, enfim, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. E ficava sem nada, literalmente sem nada, porque tudo que eu tinha eu dava. Todo o dinheiro que eu pegava, eu dava para a igreja nas ofertas, dízimos, votos, enfim, fogueira santa nem se fala, né? Eu chegava a vender minhas roupas para dar na fogueira santa. Naturalmente eu comecei a viver sem nada e foi onde eu comecei a me endividar, porque o dinheiro que eu ganhava, que era suficiente para mim viver, ele já não estava mais sendo, porque como eu pegava todo esse dinheiro e dava na instituição, ele passou a ser um dinheiro insuficiente, então eu comecei a viver uma situação de escassez. Eu cheguei ao ponto de ter que ir para o curso técnico em administração de empresas a pé. Eu caminhava uma distância de 7 quilômetros para ir e mais 7 para voltar. Ou seja, só para eu assistir a aula do curso técnico era uma caminhada de 14 quilômetros, sendo 7 para ir, 7 para voltar. Às vezes eu também voltava da igreja a pé, pois quando eu tinha miseráveis 1,50, que era o dinheiro, justamente o dinheiro para pagar o circular, para voltar para casa, eu preferia dar para minha esposa não ter que voltar a pé, então eu voltava a pé no lugar dela. A passagem dos dois daria na época R$3, né? Às vezes eu tinha só 1,50, eu dava para ela ir a pé para casa. Que sofrimento, né? E que sofrimento desnecessário. Então, as pessoas têm que ter senso crítico. Às vezes eu paro para pensar nessa situação e eu nem eu acredito que eu me envolvi numa situação como essa. Parece história de filme de terror. Mas enfim, a minha vida já estava um inferno completo, tá? Eu tinha apenas 2 calças e dessas duas, uma era rasgada, tá? Ela estava rasgada embaixo. E isso acontecia porque todo o dinheiro que eu pegava era para a igreja. Eu usava blusa desbotada, relaxada, assim, minhas roupas, de um modo geral, elas estavam muito surradas. Meus amigos e pessoas da minha família olhavam para mim com um semblante de pena. Minha mãe sofria muito, mas eu não dava ouvidos para ela, pois eu achava que o diabo havia contaminado as palavras dela. Olha o tamanho da lavagem cerebral. Aliás, no processo de lavagem cerebral, que é imposto pela Igreja Universal, através dos discípulos de Edir Macedo, a gente começa a pensar que eles possuem a verdade absoluta. Então minha vida já estava um pesadelo, um horror. Foi quando eu comecei a ter fortes crises ansiosas. Meu coração palpitava muito forte. Eu com apenas 19 anos fui parar na emergência de hospitais por inúmeras vezes, com fortes palpitações, taquicardia. Sempre que eu chegava, o médico já me colocava para fazer um eletrocardiograma, para detectar se eu tinha algum problema no coração. Mas o diagnóstico foi sempre o mesmo, que era um altíssimo nível de estresse, né? E tudo eu já pensava que era o diabo querendo me matar, pois eu estava fazendo o meu melhor para Deus, é aquela coisa, né? Já que eu estava fazendo o melhor para Deus, a fúria do diabo era muito grande na minha vida. Olha só a neura que a gente começa a trazer para a gente perde por completo o senso crítico, fica totalmente refém desses enganadores, né? Desses falsos profetas. Enfim, apesar de tudo isso, eu ainda era evangelista, porque eu acreditava estar na fé, como os pastores diziam, né? Eles gostam de falar isso, não, está na fé, aquela empolgação que eles causam nas pessoas, né? E assim, eu realmente fazia o meu melhor em prol das pessoas. Eu me lembro que quando eu era evangelista, tinham senhoras que gostavam tanto de mim, que sempre que eu chegava na casa delas para bater um papo, para convidar para que elas pudessem ir na igreja, sempre que elas já me viam chegando, algumas vezes, para mais uma visita ali, já abriam o portão chorando devido a tantos problemas. E assim, no fundo elas sabiam
que eu sempre dava palavras de Deus para a vida delas. Eu conversava, eu olhava no olho delas, porque eu sentia a dor das pessoas que sofriam, que é a essência do verdadeiro evangelho, né? A gente tem empatia pelo nosso próximo, a gente procurar dar uma palavra para ajudar as pessoas, tentar confortar da melhor forma possível, né? Eu nunca fui de pregar de forma estúpida como os robozinhos do Edir Macedo, né? Que na verdade esses pastores e bispos, eles são ensinados a arrancar dinheiro, né? Enfim. Apesar da grande lavagem cerebral ao qual eu vinha sofrendo, minha esposa ela ficou ainda pior. Ela ficou extremamente fanática. Em termos de trabalho, eu consegui um emprego em uma multinacional. Isso aí foi uma situação que me ajudou muito na minha vida. Eu consegui ingressar no hotel aqui em Brasília, inclusive o maior hotel aqui de Brasília, o mais luxuoso, né? Em uma rede multinacional. Esse hotel hoje está presente em 75 países. E o meu salário era muito bom. Como o salário era muito bom, algumas coisas começaram a melhorar. Eu já havia me formado no curso técnico de administração de empresas e também no curso de inglês, né? Eu falava inglês fluentemente. Porém, a miséria continuava na minha vida. Por quê? Porque grande parte do meu salário ia para a igreja. Como minha esposa estava em níveis críticos, ela estava muito alienada com a lavagem cerebral em um estado muito avançado. Ela já não fazia mais nada em casa, ela dava tudo na igreja. Ela chegou a doar a aliança de ouro que eu tinha comprado para o nosso casamento. E enfim, eu havia comprado, coloquei no dedo dela a aliança de ouro e ela acabou doando para a igreja. Enfim, ela já não priorizava mais nem a profissão dela. Na época ela era manicure, né? Mas ela também fazia faculdade de administração de empresas. Ela estava tão alienada que ela achava que devia desistir do curso superior que ela fazia, numa universidade muito conceituada aqui no Distrito Federal, porque ela queria ter mais tempo para se dedicar para a obra de Deus, né? Como o pessoal lá da Igreja Universal fala. Você tem que largar tudo, você tem que se dedicar para a obra. E ela quase desistiu desse curso de administração de empresas em uma das universidades mais conceituadas aqui do Distrito Federal. Ela só não desistiu porque eu consegui convencer ela de que ela, se mantendo no curso, no futuro ela poderia ter uma condição de vida melhor e assim ela poderia ajudar mais a igreja, é claro, com um salário melhor. Então ela acabou permanecendo. Já eu, além de trabalhar o dia inteiro, eu ia para a igreja à noite e ainda arrumava a casa, lavava as roupas, as louças, fazia comida. Minha esposa apenas se dedicava à instituição do Edir Macedo, que é a Igreja Universal. Eu tive sorte de conseguir me formar no curso técnico e também no curso de inglês avançado, porque a minha esposa chegou a pedir para eu desistir, pois desistindo aquela mesma história. Eu poderia me dedicar mais à obra, né, da instituição Igreja Universal e, enfim, poderia crescer na instituição, né, de repente ele virar um pastor, né, que era o grande sonho dela. Mas, por eu saber que era importante estudar, e importante para o meu futuro e também pelas inúmeras vezes que minha mãe implorava para eu continuar estudando, eu optei por não desistir e continuei estudando, né? Apesar de ganhar bem na multinacional que eu trabalhava, eu cheguei assim a um ponto de não ter mais nada, pois como tudo que eu ganhava eu decidia sacrificar, seja em fogueira santa, em voto, em oferta voluntária, ajuda de jornal, porque lá eles pedem tanto dinheiro que quando a gente vai ver, a gente está endividado, né? Nem só sem dinheiro não, você fica completamente endividado. Eu cheguei a vender meu videogame, vendi bicicleta, roupas, relógios, eu tinha bonés de marcas de times de hóquei americano, vendi, né? Ternos eu vendi. Eu cheguei ao ponto de vender até um carro popular que eu tinha na época para fazer um sacrifício na fogueira santa, né? Então assim, coloquei tudo que eu tinha no altar. Eu fiquei sem nada por causa disso, por causa desse ato, sem pensar, por causa dessa
persuasão que os pastores conseguiram colocar em mim, eu fiquei 2 anos sem carro. 2 anos. Eu me endividei e passei por muitas necessidades. Em meu trabalho, eu era um profissional muito dedicado. Eu cheguei a atender presidentes, tá? Na época eu atendi a Michelle Bachelet, que foi a presidenta do Chile. Eu atendi diversas celebridades internacionais. Eu cheguei a atender o Paul McCartney, cheguei a atender o pessoal da banda Linkin Park. Então, assim, eu atendia muitas pessoas influentes, né? Eu falo inglês fluentemente, falo espanhol também, né? Então, dado tudo isso, logo eu fui promovido. E mesmo eu sendo promovido, tendo ali um ganho de salário, o dinheiro não sobrava. E olha só, gente, pelo amor de Deus, olha o nível de lavagem cerebral. Apesar de tudo isso, eu ter um trabalho numa multinacional, ser uma pessoa conceituada, falar 2 idiomas além do meu, que é o português, né? Que eu fiz? Eu comecei a ir para o semáforo. O dinheiro não sobrava. Então eu comecei a vender balas e mel no semáforo, sempre nos sábados à tarde e após as reuniões de domingo. Alguns colegas de trabalho me viram naquela situação e não entendiam o que eu estava fazendo ali. Assim, por muitas vezes eu passei por esse tipo de situação, que eram situações completamente vexatórias. Assim, é claro que eu não estou desmerecendo o trabalho dos ambulantes, mas as pessoas do meu convívio, elas sabiam que eu tinha um bom emprego e que, assim, sinceramente, eu não precisava daquilo, né? Claro, por que eu ia para ali? Porque o dinheiro não sobrava. Eu tinha um bom salário, bem acima da média, digamos, da população brasileira, tá? Mas não sobrava R$1 na conta, sem falar no endividamento que eu estava, porque tudo que eu tinha dava para a igreja. É um verdadeiro sofrimento aquilo ali, pessoal. Enfim, eu me submeti a essa situação também para sacrificar mais, né? Ou seja, dar mais dinheiro para a instituição universal. Com o passar do tempo, apesar de eu ser jovem, mas a minha saúde emocional ela foi ficando muito debilitada devido a essas sérias situações estressantes, diga-se de passagem, extremamente estressantes, tá? Eu comecei a cansar e já achava melhor sair dos grupos de evangelismo e ficar apenas como membro. Foi quando chegou ao ponto da minha esposa querer que eu me tornasse pastor. Então olha só, gente, eu estava querendo me distanciar um pouco mais ali, ficar só como membro, e foi justamente no momento que a minha esposa teve o grande desejo que eu me tornasse um pastor. Enfim, esse era o grande sonho dela, né? Ser uma esposa de pastor, e é até hoje. Mas eu não quis, e foi aí que meu casamento entrou na pior crise. Bem, eu já estava completamente cansado, já não estava mais ligando muito para a instituição, mas em momento algum eu deixei de ser um bom marido para minha esposa. Como eu estava indo menos, né, a situação financeira até começou a melhorar um pouco, ela parou de declinar, né? Eu cheguei a dar um vestido para ela que naquela época, um vestido de R$500, né? Um vestido que correspondia a 74% do salário mínimo, né? E ela usou esse vestido apenas uma vez, tá? Esse vestido que eu dei para ela, que na época correspondia a 74% do salário mínimo, ela usou apenas uma vez e doou para o bazar da igreja. Nessa época eu consegui dar vários outros presentes para ela, quitar algumas dívidas e consegui também comprar roupas para mim, né? Andar um pouco mais desarrumado, a gente estava muito largado. Quando o dinheiro não sobra, você anda de qualquer jeito. Apesar dos traumas, aos poucos eu comecei a ir entendendo que eu não precisava daquilo na minha vida. Minha esposa não aceitava o fato de que eu não queria mais frequentar a Ilude, né? Ao ponto de que ela me disse que não aceitaria ser esposa de um endemoniado. Olha só, gente, uma pessoa de caráter, tá? Um marido que estava ali para dar toda a assistência para ela, que compreendia ela, fazia tudo o que era possível por ela, mas simplesmente pelo fato de que eu não queria mais ir para a Igreja Universal, ela chegou ao ponto de falar que não aceitaria mais ser esposa de um endemoniado, como se a partir do momento que a pessoa
decide não ir mais na igreja, automaticamente ela se torna endemoniada, né? Bem, isso é o que eles pregam lá, que eles têm a arte do engano, né? Enfim, eu já estava tão cansado que eu disse para ela que tudo bem, já que ela preferia a igreja, estávamos terminando ali o nosso casamento, né? Por causa da Igreja Universal, meu casamento chegou ao fim. Ao todo foi uma união de mais de 5 anos, que foi destruída pelos cães gulosos, né? Na época eu sofri muito, porque eu realmente amava, eu tive depressão, enfim, eu tive que me tratar, ir para psicólogo, né? Mas, vamos continuar aqui. Em meio a todo esse sofrimento que eu passei, a lavagem cerebral ela foi muito forte. Isso aí, todo o trabalho que eles fazem na Igreja Universal, com a programação neurolinguística, você fica com aquilo na sua mente subconsciente. Então é muito difícil se libertar daquilo ali, né? E mesmo após o divórcio, cerca de 6 meses depois, eu comecei a achar que realmente era o diabo que estava causando todo esse sofrimento e que inclusive causou o nosso divórcio. E por causa disso, o que aconteceu? Decidi voltar para a instituição Igreja Universal, a igreja do Edir Macedo, aí, que é o mestre do engano, né? E eu achava que devia lutar pelo casamento, né? Foi quando a minha situação financeira ficou ainda pior do que já era. Eu, apesar de ter voltado para o Universal, eu não fui para que eu costumava ir, né? Porque como eu fiquei ali passei por uma situação ali um pouco de vergonha, né? Eu passei a frequentar a Igreja Universal, mas de uma outra região. Então, enfim, eu fiquei frequentando lá e como eu era muito disciplinado e estudioso, logo me colocaram como líder de jovens. Como minha então ex-mulher queria ser esposa de pastor e eu ainda naquele pensamento de restaurar o casamento, eu comecei a me preparar para me tornar um pastor. E foi aí que me colocaram também como gladiador do altar, tá? Nessa época me mandaram para o Templo de Salomão por 3 vezes, tá? E lá foi onde eu tive o desprazer de conhecer o Edir Macedo pessoalmente. Diga-se de passagem, uma pessoa extremamente horrível, tá? Não tem amor por ninguém, orgulhoso, enfim. A vida era uma miséria sem fim. Eu voltei a morar na casa da minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, né? E sempre permaneceu acreditando em mim. Eu me recordo do dia que estava faltando até arroz para a gente comer em casa, tá? Tamanha a miséria que era, porque se eu voltei para a igreja, naturalmente eu voltei a dar tudo que eu tinha para a igreja. Mais uma vez não sobrava nada. Então chegou um dia que eu tinha R$ 500 na minha conta bancária, né? E estava faltando até arroz em casa. Então eu decidi ir na igreja e eu pensei, depois que eu sair da igreja, eu vou passar no mercado e fazer as compras. Mas na igreja, eu acreditei que Deus iria honrar se eu sacrificasse o dinheiro na hora da oferta, né? Então o que acontece? Eu decidi dar os R$ 500 como oferta. E assim, aqui na minha casa eu estava passando por uma situação, por uma restrição orçamentária tão grande, uma situação assim de escassez tão grande, que eu me lembro que o esposo da minha mãe teve que pegar dinheiro emprestado para fazer compras para nossa casa, tá? E olha só, eu ainda saí da igreja com a sensação de que eu tinha feito a melhor coisa, porque Deus iria honrar muito mais do que se eu tivesse comprado alimento para minha família. Isso é uma coisa terrível, gente. É muita crueldade, tá? Muita crueldade mesmo, uma crueldade velada. As pessoas, elas entram nesse espiral e elas não conseguem perceber o quanto elas estão enganadas e envolvidas com a mentira que eles contam lá, tá? Enfim, como líder de jovens eu fiquei por cerca de 2 anos. Cheguei a pregar para os gladiadores do altar na Catedral de Brasília, que fica na Asa Sul, na quadra 212/213 aqui na Asa Sul, frente para a estação do metrô, né? E eu também voltei para os semáforos, né, para vender bala, mel
e comecei a vender até coisas na feira também, para pagar ônibus para os jovens e nos eventos, né? Um desses eventos que eu paguei o ônibus sozinho foi o Saiba Dizer Não, tá? O pessoal aí que já foi do grupo jovem certamente vai saber que tipo de evento foi esse. É o evento Saiba Dizer Não. Naquela época eu estava mais magro, tá? Cerca de 8 quilos. Eu já estava exausto, tá? Eu já havia passado mais de um ano e nada acontecia, quer dizer, o que acontecia era para pior, né? Só piorava, né? E foi quando eu comecei a estudar sobre lavagem cerebral. Eu decidi estudar por conta própria, tá? E eu estudei durante 6 meses, todo dia eu estudava um pouco. E foi ali que eu percebi que na instituição universal, tudo aquilo não passava de uma lavagem cerebral, né? E foi só aí, pessoal, que eu, depois de estudar por 6 meses o processo de lavagem cerebral, que eu decidi colocar um fim de forma definitiva a isso, tá? Eu me lembro como se fosse ontem. O meu último dia foi uma quarta-feira, tá? Eu assisti a reunião normalmente assistia, saí do meu trabalho, fui para a igreja, como eu já costumava fazer, tá? E como eu já vinha estudando ali há 6 meses, eu estava ali assistindo a reunião e dentro de mim eu pensei, nunca mais eu retorno nessa instituição, tá? Ao término da reunião, reuni todos os jovens, como eu já costumava fazer, orei por todos e fui embora. Gente, daquele dia em diante, nunca mais eu voltei na Igreja Universal. Já fazem anos, tá? Nem eu sei ao certo, já deve ter 4, 5 anos, por aí. Já tem bastante tempo, tá? Eles ficaram no meu pé por mais de um ano, tá? Para eu voltar. Eles estavam tão interessados assim, me bajulando para eu voltar, porque eles sabiam que os meus dízimos eram altos, tá? Eu costumava fazer todos os votos. Então, assim, eu era uma pessoa economicamente viável para a instituição do Edir Macedo. Eu era muito rentável. Então, assim, pastor que fazia programa de televisão começou a me ligar, bispo, tá? Obreiro, eu acho que eles faziam um rodízio. Toda semana era um, tá? Então, assim, foi uma situação assim de muito estresse. Mas todas as vezes que eles me ligavam no decorrer desse ano, que realmente ficaram um ano no meu pé, eu sempre tratava todo mundo com muita educação, tá? Mas eu deixei bem claro que eu não queria mais voltar, né? Enfim, eu decidi fazer um tratamento médico e psicológico, que ao todo foi um ano de tratamento, tá? Para me curar dos traumas, tá? E graças a Deus, hoje eu posso falar, graças ao verdadeiro Deus, né? Eu consegui superar todos os traumas que colocaram em mim ao longo de mais de 22 anos, porque foi desde o momento que eu nasci, eu já fui para a igreja, né? E saí aí na minha juventude. Então eu consegui normalizar a minha saúde mental, tá? Porque na Igreja Universal, o que eles fazem? Eles transformam as pessoas em verdadeiras amebas, tá, pessoal? As pessoas ficam numa situação crítica, uma situação deplorável, tá? Hoje eu tenho 27 anos, falo inglês, espanhol, sou técnico em administração de empresas, eu sou gestor financeiro, sou economista, tá? E eu estou concluindo a minha primeira pós-graduação em investimentos. Eu sou também hoje um profissional certificado pelo mercado de capitais brasileiro, tá? Eu trabalho com investimentos, tá? Então, assim, valeu a pena, tá? Valeu a pena me libertar daquilo, valeu a pena estudar, como sempre vale a pena, pessoal. Estudar sempre vale a pena, tá? Hoje eu posso dizer que eu estou ao lado da minha família para tudo. Quanto ao arroz que faltava na minha casa, quando eu frequentava a Igreja Universal, hoje não falta mais, tá? Muito pelo contrário. Nós temos fartura em casa, 2 carros na garagem, moto, casa própria, mas o principal que temos é paz, tranquilidade, um ambiente familiar agradável, tá? Hoje nós viajamos, minha última viagem eu fui para Canoa Quebrada, levei minha mãe, levei minha namorada, enfim, estou ao lado da minha família para tudo, tá? E para dar toda a assistência, que é o que realmente importa na vida da gente, né, pessoal?
ficar dando dinheiro para líder religioso é de uma infelicidade muito grande, tá? Felizmente, eu ainda estou jovem, né? Corri atrás do tempo perdido, né? Apesar de perder muito tempo na Universal, foi ao todo ali uns 22, 23 anos de perda de tempo, né? Saúde e dinheiro, tá? Hoje eu tenho um tempo de qualidade, eu saio com a minha namorada, eu superei o divórcio, tá? Uma coisa muito importante. E assim, o que eu consigo sentir hoje, né? Hoje eu sinto pena da minha ex-mulher, que continua na escravidão da IURD, né? Solteira. E assim, gente, infelizmente, sem nada. Apesar dela ser uma pessoa formada numa das universidades mais conceituadas aqui do Distrito Federal em administração de empresas, ela não conseguiu construir nada na vida dela, tá? Ela continua na escravidão da Igreja Universal. Eu sou grato a Deus, gente, ao verdadeiro Deus, tá? E não aquele Deus da Igreja Universal, que é um Deus fabricado segundo a vontade do Edir Macedo e que só serve para atender os interesses, né, do próprio Edir Macedo, né? Eu sou muito grato a Deus por ter me tirado, por ter tirado tudo de ruim que a instituição universal um dia colocou em mim, tá? E assim, qual é a única tristeza que eu sinto hoje? A única tristeza que eu sinto é por saber que ainda existem muitas pessoas de coração bom, como eu, né? Quando era, né, no início de tudo, e que ainda estão perdendo tempo naquela escravidão e enganação, gente. Isso aí me causa tristezas, tá? Pessoal, após tanto tempo, eu aprendi que a gente pode superar tudo, basta querer. Nem tudo é fácil, mas com esforço pode ter certeza que tudo vale a pena. Gente, cuidem das suas famílias, sonhem, façam planos, viajem, façam passeios, dedique atenção às pessoas que te amam de verdade, tá? E superem tudo, sejam pessoas melhores, dia após dia. A vida é um processo evolutivo, pessoal, tá? Infelizmente o meu pai, ele continua na ILUD, tá? Hoje ele está com 56 anos, não tem nada, infelizmente, permanece na igreja, tem dívidas com agiotas, nome sujo e às vezes até me pede dinheiro emprestado. Apesar de tudo, eu não nego, né? Como planejador financeiro, eu estou ajudando ele a sair dessas dívidas. Mas a minha maior dificuldade é que muitas vezes ele dá dízimo de 30% e 50% para a Universal. Assim, para voto, oferta. E sinceramente, pessoal, não tem orçamento que aguente isso, tá? Realmente não tem como. Para encerrar, eu queria fazer apenas um parêntese, tá? Assim, fazer aqui um adendo aqui para vocês, tá? O Edir Macedo, ele não passa de um aproveitador ganancioso, tá? Hoje ele tem vários empreendimentos, é dono de banco, patrocina times de futebol que tá da Série A e da Série B, né? Além disso, ele tem um time de futebol que está crescendo lá no interior da Bahia, se não me engano é o Canaã Esporte Clube, que está até no nome do Bispo Sérgio Correia, tá? Ele é dono da Record de televisão, dentre várias outras empresas. Não se esqueçam, gente, né? Vale a pena pesquisar. O Edir Macedo, antes da Igreja Universal, o que ele tinha? Apenas um Fusca velho com a porta quebrada, tá? Mas ele explorou tanto o povo que hoje ele é um mega bilionário, tá? Ele é um magnata, né, gente? Ele pratica evasão de divisas, né? Lavagem de dinheiro e vários outros crimes contra o sistema financeiro. Crimes que vão até além da nossa imaginação. O Macedo formou, na verdade, uma grande quadrilha e tem inúmeros laranjas que são seus bispos, né, e alguns pastores. Sua fome de poder o fez criar um partido político, que é um antigo PRB, né? Atualmente o nome é Partido Republicano, né? E esse partido serve unicamente para protegê-lo e atender aos seus interesses, né? Interesses sórdidos, né? A cúpula da Igreja Universal é um lugar sujo, não tem humanidade. Eles estão pouco se importando com as pessoas, tá? Davi,
Eu agradeço por esse grande trabalho que você tem realizado em prol do povo e para que as pessoas possam entender que tudo isso que está acontecendo com elas pode mudar. Basta uma atitude delas. Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a viver escravo por toda a vida, tá? E apenas para fazer uma analogia, tá? Acho que conhecimento é sempre bom. Tem um livro muito bacana, pessoal, que vocês podem ler, que o nome desse livro é A Revolução dos Bichos, tá? E ele foi escrito pelo George Orwell, tá? Ele conta uma história muito parecida com o que acontece dentro da Igreja Universal. É claro, através de um regime de forte repressão e sede de poder. O Macedo pode ser interpretado pelo personagem Napoleão, tá? Já o povo e os obreiros podem ser interpretados pelo personagem Sansão, né? E assim, quem ainda não leu, fica aqui a dica, tá? E a recomendação, tudo bem? Um forte abraço para todos e se querem uma vida com dignidade, saiam da Universal, pois nessa instituição do Macedo é impossível viver bem e ser feliz. Tudo bem, pessoal? Então, um forte abraço, tá? E pode ter certeza que dias melhores estão por vir.